Vamos falar agora sobre a arqueoastronomia. Esse prefixo arqueo significa antigo, né? Lembra de arqueologia. Então a arqueoastronomia é uma astronomia que estuda como que os povos no passado interpretavam os céus. E nessa interpretação, dada pela cultura deles, como que eles utilizavam esses fenômenos astronômicos no seu cotidiano. Então a arqueoastronomia é uma ciência multidisciplinar, porque ela vai utilizar elementos não só da astronomia, como também da história, da antropologia, da arqueologia e etc. Tá? Ela vai juntar isso tudo, mais os fenômenos culturais daquele povo, para entender como que aquele povo entendia o céu e utilizava isso no seu cotidiano. Então a arqueoastronomia está muito ligada às disciplinas da área de história, das áreas humanas, das humanidades. Dentro desses estudos, a gente tenta entender como que a astronomia do passado influenciava, por exemplo, as práticas agrícolas. Pensa, por exemplo, sei lá, nos povos egípcios, que eles tinham que medir o caminho da lua no céu, dos astros, das estrelas, para entender quando é que vinha o período de cheia, quando é que eles iam plantar as margens do Nilo, né? Isso eu estou falando do egípcio, mas isso vale para todos os povos. Os povos precisam saber quando que ia chover, quando que ia vir período de cheia, quando que ia vir período de seca, quando que ia congelar o ambiente. E tudo isso era marcado pelos fenômenos astronômicos. Então a astronomia influenciou muito a agricultura desses povos. Falando em termos de práticas arquitetônicas, isso nem se fala, né? Isso você deve conhecer bastante. Pirâmides do Egito, as construções gregas antigas, construções mesopotâmicas, enfim, chinesas, hindus. Tem muitas construções de civilizações antigas que elas obedecem a movimentos de astros no céu, né? Algumas estão alinhadas com constelações, outras são programadas de forma que a luz solar bata ali dentro em determinado período do ano. Então as práticas arquitetônicas foram muito influenciadas pela astronomia, sem dúvida. Existem ainda as práticas militares ligadas à astronomia. Muitos reis, imperadores, utilizavam a medição do céu para saber os melhores momentos para atacar um povo inimigo, seja por causa do clima que ia mudar, seja por causa de um eclipse, que a noite ia ficar mais escura, enfim. Eles utilizavam a astronomia como um recurso estratégico militar também. Com relação à orientação e à navegação, a astronomia também foi muito importante no passado, né? Você deve saber, deve ter estudado em história, que muitos navegantes ou caminhantes, andarilhos, utilizavam as constelações, a posição do Sol no céu, da Lua, de outros astros, para poder se guiar, saber onde estava o norte, onde estava o sul. A orientação e a navegação foram muito influenciados pela astronomia no passado. No aspecto religioso, vocês sabem que os povos antigos, aí cada um tinha sua cultura, sua religião própria, né? Que criou, hoje nós chamamos muitas de mitologias, elas podem ser estudadas, e não é o objetivo desse vídeo aqui falar de mitologia, mas todos esses povos antigos tinham templos e outras estruturas arquitetônicas dedicadas a essas divindades. E essas divindades estavam intimamente associadas às constelações, aos fenômenos astronômicos. Os fenômenos do céu, eles eram interpretados como fenômenos divinos. Então todas as divindades dessas culturas eram fortemente influenciadas pelas seus conhecimentos astronômicos. Por fim, fenômenos sociais como festividades, rituais, né, eram influenciados também pela astronomia. Então marcava-se, por exemplo, o surgimento de uma estrela no céu que indicava o início de um ciclo, um novo ciclo na sociedade. Então tinha, sei lá, estou inventando aqui, festa do vinho, festa do milho. Eu não sei porque eu não sou da área de história, mas assim, você tem com certeza várias práticas, rituais e práticas sociais, como principalmente as festividades, foram influenciadas e marcadas por esses fenômenos astronômicos. Então, quando você junta isso tudo que eu estou falando, tudo isso é estudado pela arqueoastronomia, essa astronomia do passado.